eles ficassem em pé, esse casal lindo, americanos. Eles nasceram, ele nasceu nos Estados Unidos e ela na Indonésia, né? Indonésia, mas moram nos Estados Unidos e tem esse ministério, irmãos, de ministrar no mundo inteiro. Ele vai falar alguma coisa para vocês. Esse casal muito bonito, só que eles só falam em inglês. Se você fala inglês, você pode falar com eles. Se você não fala, é melhor deixar para lá. A menos que o intérprete esteja junto. E para nossa alegria também, o irmão Irani Maciel vai interpretá-los nesta noite. Nós queremos, sem mais delongas, passar a palavra ao reverendo William Lau e dar as boas-vindas a todos vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado, pastor. Boa noite. Deus te abençoe. Are we ready, my brother? Yes, sir. Thank you. Let's preach with power. Vamos pregar sobre poder. The ministry the Lord has given us is called the Elijah Challenge. O ministério que o Senhor nos tem dado é chamado o desafio de Elias. We believe that what Elijah did on Mount Carmel, we can do as well. Nós acreditamos que assim como ele fez no Monte Carmelo, nós podemos fazer também. You remember what Elijah did at Mount Carmel? Vocês se lembram o que aconteceu no Monte Carmelo? He challenged the servants of the false god to a duel, an encounter of power. Ele desafiou os servidores do Deus falso para um duelo de poder. He said, "You pray to your God, Ele disse: você ore ao seu Deus and I'll pray to my God. e eu vou orar ao meu. Whichever God sends fire, that is the one true God." Aquele Deus que mandar fogo é o Deus verdadeiro. Elijah had great boldness Elias foi com ousadia when he was proclaiming the kingdom of God. quando ele estava proclamando o reino de Deus. And that same boldness is being restored to the church today. E essa mesma ousadia está sendo restaurada para a igreja hoje. For us to preach the gospel, Para nós que pregamos o evangelho, for us to reap a harvest, para nós fazermos a colheita and for us to fulfill the great commission e para nós preenchermos a grande comissão before the coming of Jesus Christ. antes da vinda de Jesus Cristo. And that is what God has given me to do. E isso é o que Deus tem me dado para To fazer. train the church to preach the gospel with great boldness Para treinar as igrejas para pregar o evangelho com grande ousadia and great power, e grande poder, just like Jesus did himself. assim como Jesus fez ele mesmo. Let's look at John 20, verse 30. Vejamos o que diz João 20, 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. We know Jesus performed many miracles. Nós sabemos que Jesus fez muitos milagres. I believe most of them were miraculous healings. E nós sabemos que muitos deles foram milagres de cura. What was the purpose of these miracles? E qual é o propósito desses milagres? Let's look at the next verse. Vejamos o próximo versículo. 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. These miracles were written so that people would believe in Jesus as the Messiah. Esses milagres foram registrados para que as pessoas creiam que Jesus é o Messias. Jesus performed the miracles to prove his identity as the Son of God, Jesus desempenhou aqueles milagres para provar a sua identidade como Filho de Deus, as the only way to the Father, como o único caminho para o Pai. so that people would repent and believe on him. Então as pessoas se arrependem e creem nele. That's the primary reason why Jesus performed his miracles. Essa é a primeira razão, a principal razão pela qual Jesus desempenhou os milagres. And now John 14:12. E agora João 14, 12. Jesus says, if you believe in him, Jesus disse, se você acreditar em mim, you will do the works that he did. você fará as obras que ele fez. You will also heal the sick as he did. Você também curará como ele curou. You will perform miracles as he did, Você fará milagres como ele fez. to show the lost that he is the Messiah, Para mostrar aos perdidos que ele é o Messias. in order that people may repent E para permitir que as pessoas se arrependam and come back to God. e retornem ao Senhor.
So we are going to learn how Jesus healed the sick. Então nós vamos aprender como o Senhor, We're going to study how Jesus healed, cast out demons. nós vamos saber como Jesus lidou com uma casta de demônios. We're going to learn certain principles. Nós vamos aprender alguns princípios And when we apply them, e vamos aplicá-los. we will see people healed, E vamos ver pessoas curadas, even tonight. mesmo hoje à noite. Now, Jesus Christ had 3 offices. He was a priest, a prophet, and a king. Jesus Cristo tinha 3 ofícios: sacerdote, profeta e rei. Now, Jesus is no longer here on earth. Jesus is no longer here. Jesus Cristo é conhecido até então como o terceiro. Now he's in heaven at the right hand of the Father. Agora ele está no céu, à mão direita de Deus. And he has left behind on earth the church, the body of Christ. E ele deixou para trás a igreja. And we continue his work. E nós continuamos o seu trabalho. And we have been given the same 3 offices E nós temos recebido os mesmos 3 ofícios with which we continue his work. que permitam continuar o seu trabalho. We have been given a priestly office, Nós temos também o ofício de sacerdote, a prophetic office, o ofício profético and a kingly office. e o ofício real. Now, what is the priestly office? E qual é o ofício de sacerdote? We are New Testament priests. Nós somos sacerdotes do Novo Testamento. And as New Testament priests, we offer spiritual sacrifices to the Lord. E como sacerdotes do Novo Testamento, nós oferecemos sacrifícios espirituais ao Senhor. When we praise him, we're ministering as a priest. Quando nós o louvamos, nós estamos nos movendo como sacerdotes. Before, when we were singing to him, Antes, quando nós estávamos cantando a Ele, when we were praising him, quando nós estamos louvando a Ele, we were moving in our priestly office. nós estamos nos movimentando, agindo no ofício de sacerdote. When we pray to him, Quando nós oramos ao Senhor, we are offering incense to him. nós estamos oferecendo incenso a Ele. So prayer is a priestly action. Então, a oração é um ato sacerdotal. When you give thanks to the Lord, Quando nós agradecemos ao Senhor, that is also your priestly office. também é o ofício de sacerdote. Whenever you offer something to the Lord, Quando você oferece alguma coisa ao Senhor, okay, that is a priestly function. é uma função sacerdotal que está desempenhando. And I believe we all understand that. Eu imagino que todos nós entendamos isso. Now, the second office is the prophetic office. O segundo ofício é o ofício profético. This is a different office. Esse é um ofício diferente. In this office, we offer something to one another. E nesse ofício nós oferecemos alguma coisa uns para os outros. We prophesy to each other. Nós profetizamos um para os outros. We build one another up. We build one another up. Nós construímos um ao outro, edificamos um ao outro. We encourage one another. Nós encorajamos um ao outro. We teach one another. Nós ensinamos um ao outro. That's the prophetic office. Esse é o ofício profético. So the direction of the priestly office is up. Então, a direção do ofício de sacerdote é para cima. We offer things to the Lord. Nós oferecemos coisas ao Senhor. The direction of the prophetic office is horizontal. A direção do ofício profético é horizontal. We offer things to each other. Nós oferecemos coisa uns aos outros. But I am here to teach you the third and final office, which is the kingly office. Mas eu quero ensinar-lhes algo sobre o terceiro e mais importante ofício, que é o ofício real. Let me tell you about the restoration of the kingly office to the church. Eu preciso falar para vocês sobre a restauração do ofício real para a igreja. Now, the kingly office uses authority for the purpose enforcing the rule of the king. O ofício real usa autoridade com o propósito de reforçar o governo do rei. What is it that makes a king different from someone who is not a king? O que faz um rei diferente de quem não é rei? A king has authority, Um rei tem autoridade and someone who is not a king does not have authority. e alguém que não é um rei não tem autoridade. How does a king enforce the rule of his kingdom? Como o rei
passa as suas regras para o reino. He gives commands Ele dá ordenanças to his subjects. sobre os seus assuntos. And because they are under his authority, E porque eles estão sob a sua autoridade, they obey his commands. eles obedecem às suas ordenanças. That's how a king enforces his kingdom. É como um rei aplica o seu reinado. He exercises his authority by giving commands. Ele exercita a sua autoridade passando ordenanças. We are going to learn to give commands like a king. Nós vamos aprender a dar ordenanças como um rei. The kingly office can be for war and for destroying the works of the enemy. O ofício real pode ser para fazer guerra e para destruir as obras do inimigo. In the Old Testament, No Velho Testamento, the Israelite kings often fought wars against their neighbors. os reis israelitas frequentemente faziam guerra contra os seus vizinhos. For example, King David, Por exemplo, o rei Davi, for much of his kingship, he was fighting wars against the Canaanites, muito do seu reinado, ele esteve travando batalhas com os cananitas em volta, driving them out of the promised land. expulsando-os da terra prometida. Why did he do that? Por que ele fez isso? Because God promised to the Israelites Canaan, the promised land. Porque Deus tinha prometido aos israelitas que aquela era a terra prometida. And to fulfill God's promise, E para preencher aquela promessa, to fulfill God's will, para cumprir o desejo de Deus, to obey God's command, para obedecer os comandos do David Senhor, fought wars against the Canaanites Davi lutou batalhas contra os cananitas, to drive them out para expulsá-los, in order that the Israelites might possess the promised land. de maneira que os israelitas pudessem ter a propriedade da terra. And we are also going to learn to fight and destroy the works of the enemy. E nós vamos também aprender como lutar e como destruir as obras do inimigo. Let me go on. Here are some characteristics of the kingly office. Algumas características do ofício real. Number one, authority to command. Autoridade para ordenar. Kings do not ask, they do not beg. Reis não pedem nem imploram. Kings give commands, Reis dão ordens. and their subjects obey their commands. E os seus súditos obedecem aos seus comandos. Kings are bold and do not have any fear. Reis são ousados e não temem nada. And kings have actual power to destroy their enemies. E reis têm o poder verdadeiro para destruir os inimigos. King David had military power O rei Davi tinha poder militar, by which he could drive out his enemies. com o qual ele podia expulsar os seus inimigos. I am not talking about military power, Eu não estou falando a respeito de poder militar, but I am talking about the power which God has given to the church. mas eu estou falando a respeito do poder que o Senhor tem dado à igreja. The power to destroy the works of the enemy. O poder para destruir as obras do inimigo. The power to heal the sick. O poder para curar os The enfermos. power to cast out demons. O poder para expulsar demônios. The power to win the lost. O poder para ganhar os perdidos. To reap a harvest. Para fazer uma grande colheita. That's the power which God has given us. É o poder que o Senhor nos tem dado. And we're going to study this kind of power and authority. E nós vamos estudar esse tipo de poder e autoridade. This is part of our kingly office, Esse é parte do nosso ofício real. destroying the works of the enemy. Destruir as obras do inimigo. Now, let me talk about healing. Deixe-me falar a respeito de cura. We're going to learn how to heal the sick. Nós vamos aprender como curar os enfermos. Now, there are different ways to heal the sick. Há maneiras diferentes de curar os enfermos. And the one that we choose is specific to the task, E aquela que nós escolhemos é específica para a tarefa, is specific to the context. é específica para o contexto, para a Let me give situação. you an example. Deixe-me dar-lhes um exemplo. Take the gift of healing, O dom de cura, which is taught in 1 Corinthians chapter 12. como é falado em 1 Coríntios 12, Okay? This is one way of ministering healing to the sick. essa é uma maneira de ministrar
cura para os doentes. Now, the gift of healing is primarily for ministering healing to believers. Mas o dom de cura é primeiramente voltado para os crentes. Okay. How do we know that?